Sabe, o apóstolo Paulo enfrentou um ministério extremamente desafiador. Ele passou por inúmeras dificuldades enquanto anunciava o evangelho. Foi espancado diversas vezes, muitas vezes sentiu fome. Quando lemos tudo o que ele viveu, é natural perguntar: como ele conseguiu suportar tudo isso? A resposta está no que ele mesmo declarou. Ele não fixava os olhos no que podia ser visto, mas naquilo que não se vê. Em 2 Coríntios 4:8, Paulo escreve: somos pressionados de todos os lados, mas não esmagados. Ficamos perplexos, sem saber o que fazer, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Eu gosto disso porque ele reconhece as dificuldades. Ele não nega os problemas, mas ao mesmo tempo demonstra a esperança. É como se dissesse: eu sei que enfrentarei lutas, mas também sei que receberei a ajuda de que preciso. Mais adiante, no versículo 16, ele afirma: por isso não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior se renova dia após dia. Isso nos lembra que temos duas dimensões de vida, a exterior e a interior. Quem já percebeu que o corpo muda com o tempo? Parece que tudo começa a ceder à gravidade. Houve um tempo em que tudo permanecia firme, bons tempos. Tenho 81 anos, farei 82 em breve. E mesmo trabalhando bastante, vejo claramente as mudanças no meu corpo. Não é exatamente agradável admitir que o exterior está se desgastando, mas é a verdade. Porém, por dentro, eu me sinto como se tivesse 20 ou 30 anos. E é aí que está o segredo. Precisamos permanecer fortes por dentro. Muitas vezes oramos pedindo mudanças externas, mas Paulo orava para que as pessoas fossem fortalecidas no homem interior pelo poder do Espírito Santo que habita nelas. A verdadeira força começa de dentro para fora. Por isso precisamos da palavra de Deus com regularidade. É curioso como algumas pessoas duvidam da palavra, mas acreditam facilmente em qualquer desconhecido na internet que diga algo absurdo. Ou confiam plenamente no que um apresentador fala, mesmo que seja sem fundamento. No entanto, quando Deus fala, surgem dúvidas. Será que posso confiar nisso? Deus é totalmente verdadeiro e digno de confiança. Ainda que não o vejamos com os olhos naturais, podemos confiar em cada palavra que ele diz. A Bíblia nos avisa que enfrentaremos provações e tribulações, mas também garante que se continuarmos confiando em Deus, Ele fará todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Eu creio nisso porque já vi isso acontecer na minha própria vida e na vida de muitos outros. Às vezes, aquilo que parece ruim no momento acaba sendo exatamente o instrumento que Deus usa para o nosso crescimento. Quantos perceberam que cresceram espiritualmente justamente nos períodos mais difíceis? Muitas vezes é nesses momentos que nos apegamos verdadeiramente a Deus. Paulo chega a chamar seus sofrimentos de leves e momentâneas tribulações. Que perspectiva impressionante! Ele podia dizer isso porque não se concentrava no que era visível, mas no que é invisível. Vivemos em dois reinos, o natural e o espiritual. Estamos aqui na terra, mas também pertencemos ao reino de Deus. E Deus deseja que aprendamos a enxergar o invisível, não com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. Temos ouvidos espirituais também. Quando Jesus dizia: vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, ele não falava dos sentidos naturais, mas da percepção espiritual. Tudo o que vemos neste mundo é temporário, está em processo de desgaste e um dia deixará de existir. Mas o que é invisível é eterno. As realidades espirituais são permanentes, e é essa verdade que eu guardo no coração. Já fazia algum tempo que eu sentia a necessidade de ensinar novamente sobre fé.
Tenho falado sobre isso há muitos anos, mas quando Deus continua colocando algo no meu coração, faça sentido ou não, eu sei que preciso obedecer. Às vezes pensamos, somos pessoas de fé, mas sinceramente, quanto realmente vivemos pela fé? Quanto realmente caminhamos pela fé? E para que estamos usando a nossa fé? O que você tem feito com a sua? Muitas vezes só recorremos à fé quando surge um problema, quando precisamos de algo ou desejamos alguma coisa específica. Mas há um versículo que sempre me faz refletir, e para ser honesta até assusta um pouco. Em Romanos 14, 23 está escrito: tudo que não provém da fé é pecado. Uau! Já pensou nisso com profundidade? Deus não quer apenas que sejamos salvos pela fé. Ele quer que vivamos pela fé. Da mesma maneira que recebemos a salvação, devemos conduzir a nossa vida. Acreditamos em tantas coisas que nunca vimos. Se nossos olhos espirituais fossem abertos neste lugar, acredito que veríamos anjos ao nosso redor. E duvido que qualquer demônio ousasse se aproximar. Há anjos com você o tempo todo. A presença de Deus está com você continuamente. Talvez você diga, mas eu não sinto. Então talvez seja a hora de sair um pouco da mente agitada e aquietar o coração. Muitas vezes eu simplesmente digo: Deus, eu sei que o Senhor está aqui comigo agora. E, quando me aquieto, consigo até perceber a sua presença de forma muito real. É difícil sentir a presença de Deus quando estamos correndo de um lado para o outro, mergulhados no barulho e na pressa constante. Uma das razões pelas quais tantas pessoas não percebem Deus como poderiam é porque estão sempre ocupadas demais. Por isso é essencial separar um tempo de silêncio com Ele. Se puder começar o dia assim, melhor ainda. Antes de falar com qualquer pessoa, fale com Deus. Se possível, ainda na cama, antes mesmo de levantar. Você nunca sabe o que o dia trará. Nunca vi a gravidade, mas acredito nela. Nunca vi o oxigênio, mas sei que estou respirando agora. Usamos tantas coisas invisíveis todos os dias sem questionar. Isso deveria nos ajudar a confiar também nas realidades espirituais que não vemos. Eu não vi Jesus morrer na cruz, mas sei, no mais profundo do meu coração, que Ele morreu. Você crê no Espírito Santo? Crê que Jesus entregou a vida por você? Você nunca viu isso com os olhos naturais, mas recebeu pela fé, e essa verdade ficou enraizada em você. E se aplicássemos essa mesma fé às circunstâncias da vida? E se realmente acreditássemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Não estou dizendo que é agradável enfrentar dificuldades, não é. Mas podemos confiar que, de alguma maneira, Deus usará aquilo para algo bom. Talvez você não veja como, talvez não entenda agora, mas pode descansar sabendo que Ele está trabalhando. Todos os dias acontecem coisas que não compreendemos. Algumas parecem justas, outras até ilegais. Eu enfrentei muitas dificuldades na vida, assim como a maioria de vocês, mas ainda estou aqui. As pessoas dizem: estou passando por isso, estou passando por aquilo. Graças a Deus que você está passando. Passar significa que você está atravessando, não que ficou preso. Você não está parado, está em movimento. Talvez devêssemos falar menos sobre o que estamos enfrentando e mais sobre aquilo que já superamos. Porque depois que você atravessa uma fase difícil, sabe o que acontece? Você pode voltar e ajudar outra pessoa que está passando pela mesma situação. É isso que eu faço. Uso a palavra de Deus e as experiências que vivi com Ele. Cada dificuldade vencida nos dá mais experiência com Deus. E quanto mais experiências temos com Ele, mais fácil se torna confiar em Suas promessas. Que Ele cuidará de nós, que nunca nos abandonará, que suprirá nossas necessidades e que um dia voltará para nos buscar. Amém. Quem está pronto para isso? Se Ele viesse hoje, eu ficaria feliz. Mas oro para que ainda demore um pouco, por causa daqueles que ainda não o conhecem. Quero compartilhar algumas passagens sobre fé. A primeira está em Efésios 2, 8 e 9,
que fala sobre a salvação. Somos salvos pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Isso significa que fomos libertos do julgamento. Jesus já recebeu a punição que era nossa. Você não é condenado pelos seus pecados, porque Cristo pagou o preço. Claro, precisamos confessar os pecados que reconhecemos. Gosto da oração de Davi, pedindo perdão até pelos erros que ele nem percebia. Mas entenda isto: você foi liberto do julgamento e se tornou participante da salvação por meio da fé. A fé não é o pagamento da salvação. Jesus já pagou tudo. A fé é simplesmente a mão estendida que recebe aquilo que ele já conquistou. Sempre me chama a atenção como dizemos: você já foi salvo, não pode conquistar a salvação. Já recebeu o Espírito Santo, sua vitória já foi garantida, sua cura já foi providenciada. A palavra obter carrega a ideia de conquistar algo por esforço, por luta. Mas com Deus não funciona assim. Hoje mesmo, você pode receber Jesus, pode receber misericórdia. Talvez haja pessoas aqui que ainda se culpam por algo que fizeram há 10 anos. Você não pode obter misericórdia, mas pode recebê-la agora. Nós não conquistamos nada de Deus, porque tudo o que Ele nos dá já foi comprado e pago pelo sangue de Cristo. A salvação é oferecida gratuitamente. Nossa parte é recebê-la pela fé. E receber significa agir como um recipiente, alguém que simplesmente aceita e absorve aquilo que está sendo oferecido. Há algo sendo oferecido a você hoje. Quer parar de se preocupar? Confie em Deus. Assim que o problema surgir, ore e entregue a Ele. Nem permita que a preocupação crie raízes no seu coração. Você não precisa viver ansioso pelo amanhã. A própria palavra nos ensina que cada dia traz suas próprias preocupações. Então, por que desperdiçar o hoje, remoendo o ontem ou temendo o amanhã, se você não pode controlar nenhum dos dois? A palavra de Deus é maravilhosa, mas precisamos crer nela. Essa é a nossa parte. Em João 6, alguns discípulos perguntaram a Jesus: o que devemos fazer para agradar a Deus? As pessoas sempre querem saber o que precisam fazer. Certa vez, fizemos uma pesquisa no escritório e perguntamos: se você pudesse fazer uma pergunta a Jesus, qual seria? A resposta mais comum foi: quando foi que eu fiz o suficiente? E isso veio de cristãos envolvidos no ministério. Muita gente vive com essa inquietação. Preciso ler mais a Bíblia, preciso orar mais. Claro que essas práticas são importantes, mas não estamos fazendo um favor a Deus quando lemos a Bíblia. Ele já conhece o conteúdo. Não estamos acumulando pontos espirituais por cumprir uma meta diária. Lemos para entender o que Deus nos promete e nos oferece. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você medita nela, mais profundamente ela se enraiza em você. Eu admiro você por estar aqui hoje, especialmente em tempos tão difíceis. Talvez alguns tenham sido diretamente afetados por tragédias. Talvez até tenham perdido suas casas e ainda assim estão aqui. Quando enfrentamos crises, o lugar certo para correr é o abrigo de Deus. Não fuja dele. Não se revolte contra ele quando não entender algo. Corra para ele e diga: eu não compreendo o que está acontecendo, mas sei que o Senhor é bom. A fé não desiste. A fé não recua quando as coisas apertam. A Bíblia também diz que, ao receber Cristo, somos justificados, ou seja, é como se nunca tivéssemos pecado. Pense nisso com calma, talvez sentado com uma xícara de café. Essa verdade muda tudo. A salvação não vem de nós mesmos, não nasce do nosso esforço, é um presente de Deus. Não podemos comprá-la com boas obras. Somos crentes da nova aliança, mas muitos ainda vivem como se estivessem debaixo da lei, tentando constantemente fazer algo para manter Deus satisfeito. Não leia a Bíblia por obrigação. Não ore apenas por dever. Orar por obrigação é apenas repetir palavras sem vida. Preciso cumprir minha meta de oração. Preciso ler meu capítulo hoje. E então você lê sem entender nada, apenas para marcar que cumpriu. Você aproveitará muito mais se desacelerar e buscar qualidade em vez de quantidade.
E os nossos motivos importam muito. A Bíblia diz que no dia do juízo, nossas obras passarão pelo fogo. Tudo que foi feito com intenção impura será consumido. O que permanecerá serão apenas as obras realizadas com o coração correto, e essas receberão recompensa. Não damos para receber algo em troca, damos para abençoar alguém. Sim, a palavra promete que quem dá também recebe, e podemos confiar nisso. Mas a nossa motivação não deve ser o retorno, deve ser o amor. Efésios 2:9 deixa claro: não é resultado de obras, nem do cumprimento da lei, para que ninguém se glorie. A salvação não vem do que podemos fazer. A única maneira de recebê-la é rendendo-se. Aqui estou, Senhor. Eu não consigo sozinho. Recebe-me como estou e transforma-me até que eu me torne aquilo que o Senhor deseja. E deixe-me dizer algo: ser cristão não é entediante. Quem aqui sente que Deus está trabalhando em alguma área da sua vida neste momento? Sempre há algo sendo ajustado. Ontem mesmo ele falou comigo de novo sobre a minha boca. Parece que eu preciso desta lição pelo menos uma vez por semana. Mas afinal, o que é fé? Muitos dizem, é simplesmente acreditar em Deus. Sim, mas é mais do que acreditar apenas no que se vê. Fé é confiar naquilo que Deus diz, mesmo quando não há evidência visível. Quando você já pode ver, não precisa mais de fé. Hebreus 11:1 declara que a fé é a certeza, a confirmação, o título de propriedade das coisas que esperamos, é a prova das realidades que não vemos. Pense assim: imagine que alguém lhe entregue a escritura de uma casa. Você ainda não viu a casa, mas o documento está em seu nome. Ao ler, você confirma: 4 quartos, registrado oficialmente. A casa já é sua, mesmo antes de pisar nela. A fé funciona assim. A palavra de Deus é como a escritura das promessas. Você ainda pode não enxergar o cumprimento, mas já possui o título espiritual. Se Deus prometeu, está concedido. Em Marcos 11:22-24, Jesus diz: tenham fé em Deus, e acrescenta que se alguém disser ao monte para se lançar ao mar, sem duvidar no coração, mas crendo que acontecerá, assim será feito. Ele ainda explica: tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será. Perceba isso: quando você ora por algo que está de acordo com a palavra, aquilo já lhe é concedido, mas ainda existe o processo até receber. O texto não diz quanto tempo levará. Pode ser 3 dias, pode ser 20 anos. Entre o início e o fim existe o meio, e é no meio que a fé é provada. É ali que você precisa permanecer firme, sustentando sua confiança. O tempo passou, algumas coisas aconteceram ao longo do caminho, mas aqui está o final da história. Aos 83 anos, meu pai entregou a vida a Cristo. Ele faleceu aos 86. E, sinceramente, os únicos anos em que ele realmente viveu foram aqueles 3 últimos. Quero dizer algo a você. Se está me ouvindo agora, não precisa continuar vivendo da mesma maneira. Não precisa esperar até se sentir bom o suficiente para ser salvo. Você nunca será bom o bastante por si mesmo. A salvação não é conquista, é recebida. Basta estender a mão da fé e aceitar. Talvez você diga: estou no meio do processo. Quanto tempo isso vai durar?
Eu não sei, mas sei o que é esperança. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Essa palavra esperar carrega o sentido de esperança confiante. Não é aquela esperança incerta do tipo, quem sabe, talvez. Isso é pensamento humano. A esperança bíblica é a expectativa firme de que algo bom pode acontecer a qualquer momento. É dizer, Deus, eu tenho a minha escritura, suas promessas. Estou esperando que algo bom aconteça hoje. A fé precisa permanecer ativa. Continuamos confiando, continuamos crendo. Em 2 Coríntios 5, 7, está escrito que andamos pela fé, não pelo que vemos. Regulamos nossa vida com base na nossa convicção espiritual, não nas aparências. Da mesma forma que fomos salvos, confiando, é assim que devemos viver todos os dias, apoiados em Deus. Talvez você pense que não precisa ouvir uma mensagem sobre fé, mas se Deus colocou isso no meu coração para compartilhar, então alguém precisa. Eu creio que Deus fala comigo. E você pode pensar, que confiança? Bem, por que não ter confiança? Você também pode dizer, eu ouço Deus. Ele fala com todos nós, não em gritos, mas em sussurros. E só conseguimos ouvir esses sussurros quando aprendemos a aquietar o coração. Ver o invisível, que verdade poderosa. O profeta Eliseu tinha um servo. Em 2 Reis, capítulo 6, versículos 13 a 17, o rei da Síria enviou um grande exército para capturá-lo. Durante a noite, cercaram a cidade com cavalos e carros de guerra. Na manhã seguinte, o servo saiu e viu o exército por todos os lados. Desesperado, correu até Eliseu. Meu senhor, o que faremos? Eliseu respondeu calmamente, não tenha medo, há mais conosco do que com eles. Então orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. E naquele momento, o servo enxergou o que antes era invisível. As colinas estavam cheias de cavalos e carros de fogo ao redor deles. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Abre o meu coração para que eu creia no que não posso enxergar. Nossa jornada não é baseada em ver tudo o que Deus está fazendo. É baseada em conhecer sua palavra e confiar no que Ele diz. No fim das contas, por que não escolher acreditar em Deus? Eu costumo dizer, se eu passar a vida inteira crendo em Deus e no final, por alguma razão estivesse errada, eu não teria perdido nada. Mas se alguém passa a vida inteira rejeitando Deus e no final descobre que estava errado, então essa pessoa terá perdido tudo. A fé é uma escolha, e escolher confiar em Deus nunca será uma escolha tola. Se no final de tudo eu estivesse errada, ainda assim não teria perdido nada, porque a minha fé me fez viver com alegria. Amém? Alguns dizem, se Deus é amoroso, por que há crianças passando fome? Por que existe tanta dor no mundo? Eu não tenho todas as respostas, mas sei que existe um inimigo que odeia a humanidade. A Bíblia diz que o diabo vem apenas para matar, roubar e destruir. Já Jesus declarou que veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância, até transbordar. Ele veio para nos reconciliar com Deus, para nos dar justiça, paz e alegria. Ele não veio para nos deixar fracos e inseguros, mas para nos fortalecer. Existe apenas uma coisa capaz de vencer o medo: a fé. Ela é o antídoto contra o medo. E eu digo isso porque já vivi dominada pelo medo durante anos. Em Isaías 30, 20 e 21, lemos que, mesmo que o Senhor permita tempos de adversidade, Ele não se esconderá de nós. Nossos olhos verão o Mestre, e nossos ouvidos ouvirão uma voz atrás de nós dizendo, este é o caminho, ande por ele. Eu gostaria que você recebesse isso hoje. Mesmo quando passamos por dificuldades, Deus não nos abandona, mas precisamos enxergá-lo com os olhos da fé. Não são os olhos naturais, são os olhos espirituais. Sabe quantas vezes atribuímos à sorte aquilo que foi, na verdade, a mão de Deus? Isso é triste. Deus está trabalhando em nossa vida o tempo todo, inclusive em detalhes que nem percebemos.